mais um Alecast, quinta-feira, 6h59 da manhã. Sou muito grato a Deus que você chegou até aqui. Antes de mais nada, já queria te convidar, já deixar o joinha, já compartilhar essa mensagem para aquele amigo, para aquele familiar que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E se você chegou aqui pela primeira vez, já deixa eu te convidar para se inscrever aqui no meu canal. A palavra que eu tenho nessa quinta-feira, de manhã cedinha, para aquecer seu coração, tá lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 24. Aqui tá contando um pouquinho que Jesus estava lá junto às crianças e tá contando algumas parábolas. Mas essa em especial, ela é diferente, porque Jesus ele fala, né? Ele diz que em outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E o que é mais incrível daqui, o que a gente vai tirar nessa mensagem de hoje, é falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. Porque a partir do momento que Jesus falou isso, usou esse termo nessa parábola, Pedro vira para ele e questiona: e quanto a nós, Deus? E quanto a nós, Jesus? Que deixamos tudo e largamos e seguimos por amor a ti. Então, nessa mensagem dessa quinta, eu quero falar um pouquinho do apóstolo Pedro. Aquele cara que era muito corrigido por Jesus. Aquele cara que era muito impulsivo. E também, o lado bom, né? Que também evangelizou e trouxe muitas pessoas ao batismo. Por que Pedro, ele era uma das pessoas que Jesus mais gostava? Ele era o amigo mais próximo de Jesus. Porque além de muitas vezes parecer que Pedro não tinha filtro, porque acontecia as coisas e ele era aquele jeito explosivo dele. Mas uma lição que eu trago de Pedro é a sinceridade dele. Então o título dessa mensagem é: seja sincero. Porque a sinceridade, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou e vai te abrir portas que talvez você nunca esperou. O fato de Pedro ser sincero em todas as palavras, ou em vários momentos que ele estava ali com Jesus, como no Getsêmani, que quando os soldados romanos vão para prender Jesus, ele automaticamente saca a espada e Jesus não permite e fala: Pedro, opa, pode parar. Isso vai ter que acontecer. Então, a sinceridade de Pedro faz com que ele seja muito próximo a Jesus, porque ele tinha coragem de falar e perguntar aquilo que os outros 12 discípulos não tinham. Talvez eles tivessem medo, vergonha, e Pedro não. Ele era muito realista e muito sincero e direto. Sempre que ele tinha alguma dúvida, algum questionamento para perguntar para Jesus, ele perguntava. Porque ele sabia que Jesus conhecia o coração dele e sabia que realmente aquilo era uma dúvida do coração dele. Tanto que quando Pedro nega Jesus, quando Jesus é preso, é crucificado e é levado para a crucificação, ele nega Jesus olhando nos olhos de Jesus e no livro de Marcos fala que Pedro se arrepende amargamente. Então, assim, tamanha era a sinceridade de Pedro que ele não se conformou com ele mesmo, por ele ter negado Jesus aquelas 3 vezes quando o galo canta. Então, eu queria te dizer, para você ser sincero nas suas coisas, busque o reino, o máximo de sinceridade. Tanto que a palavra de Deus, ela ensina, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. É justamente por isso, não é pela inocência, mas pela sinceridade da criança. Então é que possamos ser sinceros nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Sabe, Jesus, ele tinha 12 amigos. 12 pessoas que estavam ali com ele o tempo inteiro. Andavam com Jesus, comiam na mesa com Jesus, eles compartilhavam as dores e as alegrias de Jesus. Mas desses 12, Jesus era muito mais próximo de 4. E o mais incrível é que desses 4, ele era melhor de um único só, que era Pedro. Então, para você, aprenda a separar os seus níveis de amizades, tenha níveis de amizades na sua vida, sabe? Então, se Jesus, que teve apenas 12 amigos, um traiu ele, quantos amigos você tem? Ou quantos amigos você acredita que você tem? Todos eles são sinceros o suficiente com você? Então, para pensar, reflita um pouquinho. Começa a separar, ter níveis de amizade, e assim você vai entender quem realmente é teu amigo de verdade. Assim como Pedro sempre foi sincero e teve o coração para Jesus, Jesus sempre foi muito sincero e entregou o coração dele para Pedro. Então, que vocês possam ser mais sinceros, não só nas amizades de vocês,
mas também na vida profissional, nos relacionamentos de vocês e nos níveis de amizade. Sejam francos e saibam separar esses níveis. Aprenda a dizer não. Muitas vezes o não é necessário e é obrigado em nossas vidas. Por mais que às vezes as pessoas possam se ofender com o não de certa forma, mas ele está sendo um não sincero. A pessoa vai te perdoar pelo nível de sinceridade daquele não. Então eu espero e declaro que no decorrer desse mês de março, vocês vão ser pessoas mais sinceras e mais honestas consigo mesmo em relação aos seus níveis de amizades e aquilo que você espera das pessoas. Amém? Vejo vocês na terça-feira, 6h59 da manhã. Você é meu convidado.